vaso de honra em tua presença, vaso de glória em tuas mãos eu quero ser. Purificado, santificado, vaso escolhido e cheio do poder. Tu és oleiro, eu sou o barro. Toma minha vida e enche o meu ser. Eu quero ser um vaso precioso e bem trabalhado e todo cheio do poder. Estou aqui, faça a tua vontade. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, pela graça do Senhor, estamos chegando em mais esse dia para prosseguirmos a nossa bendita viagem pela Palavra do Senhor. Estamos chegando nesse dia a Juízes, capítulo de número 8. Convido o amado irmão, amada irmã, para mais uma vez abrir a sua Bíblia e vamos então aprender da Palavra do Senhor. Juízes, capítulo 8, versículo 1. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Verso 2. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Verso 3. Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Verso 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Verso 5. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Verso 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Verso 7. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Verso 8. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Verso 9. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Verso 10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. Verso 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Verso 12. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Verso 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou presa um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Verso 15. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna,
dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo: está já a palma da mão de Zebe e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? Verso 17. E Gideão tomou os anciãos daquela cidade, e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Verso 17. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Verso 18. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: qual tu, tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Verso 19. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor que, se os tivesses deixado em vida, eu não vos mataria a vós. Verso 20. E disse a Jéter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto era ainda jovem. Verso 21. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te, tu, e arremete-nos, porque qual homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Verso 23. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Verso 24. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. Verso 25. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. Verso 26. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Verso 27. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Verso 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Verso 29. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Verso 30. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Verso 31. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe o nome de Abimeleque. Verso 32. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abizeritas. Verso 33. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. Verso 34. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Verso 35. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme tudo o que ele usara com Israel.
minha vida. Quando eu não tinha saída, nem solução pra minha vida, foi a porta de saída. Perdoou os meus pecados, por seu sangue eu fui lavado, e por isso eu canto assim. Amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 8 aqui do livro de Juízes. Para a nossa meditação, eu quero ler novamente com você o verso de número 27, que nos diz assim: E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Seu nome é Deus forte, que já venceu a morte, doce pão da vida. Ele curou minhas feridas, transformou a minha vida, com seu sangue me comprou. Grande autor da vida. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, os últimos 3 capítulos relataram a história de Gideão, como líder usado por Deus para libertar a Israel das mãos dos midianitas. Vimos que Gideão começou bem a sua carreira, ouvindo a voz de Deus e sendo instrumento nas mãos do Senhor no livramento do povo de Deus. Mas, infelizmente, como vimos neste capítulo, Gideão terminou mal a sua carreira, pois demonstrou falta de conhecimento de Deus e de seus mandamentos ao fazer uma réplica da veste sacerdotal de ouro para representar Deus. Era uma clara desobediência ao segundo mandamento da lei do Senhor, que proíbe fazer qualquer imagem para fins de culto. Os israelitas passaram a adorar aquela estola sacerdotal feita por Gideão, inclusive praticando a prostituição sagrada diante dela, imitando os povos cananeus. O texto bíblico declara que essa atitude de Gideão serviu de tropeço para ele e sua família. Amados irmãos, Romanos 15, versículo 4, nos diz que tudo que foi antes escrito, foi escrito para o nosso ensino. Devemos aprender com os acertos, mas também com os erros dos personagens bíblicos. Com Gideão, aprendemos então que é possível se começar a carreira espiritual fiel a Deus, abençoado, sendo usado pelo Senhor, mas se desviar do propósito de Deus durante a caminhada e terminar mal a jornada. Assim, meus amados irmãos, tomemos cuidado em nosso caminhar. O importante, ou o mais importante, não é como começamos, mas como terminamos a nossa jornada da fé. A Bíblia nos conta também de personagens que não começaram bem, mas terminaram abençoados, tais como Jacó. Meditemos, irmãos, nesta palavra. Ore e vigie a todo momento, para que você, se você começou bem a sua carreira, termine bem, pois o que vai determinar o nosso lugar na eternidade é como estaremos no final da nossa jornada, no momento do arrebatamento da igreja ou no momento da nossa partida deste mundo por meio da morte. É a forma como estivermos nesse instante é que vai determinar onde estaremos na eternidade. Então medite nessa palavra. Vigiemos, oremos em todo o tempo, para que nós estejamos bem no final da nossa caminhada da fé. Aleluia. Ele é meu Salvador, Jesus é meu Salvador.
Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, eu quero Te glorificar, quero Te exaltar por mais essa palavra que lemos, Senhor, mais esse capítulo, também por essa mensagem, Senhor, de alerta para nós. Ó Pai, Tu tem nos mostrado, pelo exemplo de Gideão, que é possível que alguém comece tão bem e caminhe até certo ponto abençoado e depois se desvie no final dos Teus caminhos, do Teu propósito. Que o Senhor, Pai, nos ajude a irmos bem e terminarmos bem a nossa carreira. Segura a minha mão, Senhor, segura a mão do Teu filho, da Tua filha, e que jamais venhamos, Senhor, nos desviar do Teu propósito. É o que Te pedimos, Senhor, nesse dia. Te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Eu quero ser um vaso precioso e bem trabalhado e todo cheio do poder. Estou aqui, faça a Tua vontade. Eu quero ser um vaso cheio da unção. Tu és oleiro e eu sou o barro. Para ser um vaso, me coloque em Tuas mãos. É isso aí, meus amados irmãos. Pela graça de Deus, então, estamos terminando mais um quadro, Vivendo a Palavra. Espero que você tenha sido abençoado pela palavra de hoje. E se o quadro Vivendo a Palavra tem sido uma bênção na sua vida, não deixe de compartilhar com outras pessoas, convidar outras pessoas também para entrar nessa caminhada conosco, né? Fazer parte dessa viagem conosco rumo a Apocalipse capítulo 22. Então está bom. Espero você amanhã para lermos o capítulo de número 9 aqui de Juízes. Um grande abraço, fique na paz gloriosa do Senhor Jesus. Eu quero ser um vaso cheio da unção.